Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Números inteiros. Observe que, no conjunto dos números naturais, a operação de subtração nem sempre é possível. Por exemplo, né? 5 menos 3 igual a 2. Né? Isso é possível, 2 é um número natural. Tá? 9 menos 9 igual a zero. É possível, zero é um número natural. Agora, olha só, 3 menos 5, né, é impossível nos números naturais. Quer dizer, não existe no conjunto dos números naturais um número, né, que satisfaça essa operação, 3 menos 5. Tá? Então, para tornar sempre possível a subtração, foi criado o conjunto dos números inteiros. Show? Os números inteiros são formados por números positivos e negativos. O conjunto dos números inteiros é indicado por Z, tá? Uma letra Z, tá? O conjunto dos números inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Então, Z, né, o conjunto dos números inteiros, é igual, né? Então, eu tenho infinito para a esquerda, tá? Eu tenho do zero para a esquerda uma infinidade de números negativos, tá? Do zero para a direita, uma infinidade de números positivos, tá? Então, eu tenho zero para a direita, 1, 2, 3. Para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, tá? Quanto mais para a esquerda, menor. Quanto mais para a direita, maior, tá? Então, quanto mais para a direita, maior. Quanto mais para a esquerda, menor, ok? Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos, tá? Enquanto os números inteiros positivos pode vir ou não acompanhado de sinal de mais, tá? Então, sempre que aparecer um número negativo, né, obrigatoriamente vai aparecer um sinal de menos na frente dele, tá? De modo que, quando o número for positivo, né, nem sempre vai aparecer um sinal de mais na frente dele, tá? Se não aparecer o sinal de menos, ele é o quê? Ele é positivo, beleza? O zero é um número neutro, ou seja, não é nem um número nem positivo e nem negativo, tá? Todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor. Antecessor é aquele que vem antes, tá? Sucessor é aquele que vem depois, ok? Por exemplo, o antecessor de menos 3 é menos 4. Já o seu sucessor, o sucessor do menos 3 é o menos 2, ok? Então, representação na reta numérica. Então, temos aqui o zero, tá? Para a esquerda, os números negativos, tá? Para a direita, os números positivos. O antecessor do menos 3, o que vem antes do menos 3 é o menos 4, tá vendo? O menos 4 ele vem antes do menos 3. E o que vem depois do menos 3 é o menos 2. O sucessor do menos 3 é o menos 2. O antecessor do menos 3 é o menos 4. O sucessor do menos 3 é o menos 2. Ok? Show? Subconjuntos de Z, né? Quer dizer, dos números inteiros, tá? Subconjunto, tá? Do conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números naturais, N, é um subconjunto de Z, do conjunto dos números inteiros. Pode estar contido no conjunto dos números inteiros. O que isso significa? Eu tenho aqui um conjunto dos números inteiros, tá? Esse conjunto maior aqui do lado de fora, tá? Aqui dentro eu tenho o conjunto dos números naturais, quer dizer, o conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros. Quem é o conjunto dos números naturais? São todos os números positivos, são todos os números inteiros positivos, tá? 0, 1, 2, 3, tá? Então, esses números, né, inteiros positivos, eles estão inseridos, estão contidos, vamos dizer assim, tá? Dentro do conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque o conjunto dos números inteiros ele é formado pelos números negativos e positivos, tá? Então, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, tá bom?
Além do conjunto dos números naturais, destacamos os seguintes subconjuntos de Z, quer dizer, do conjunto dos números inteiros. Temos outros subconjuntos. Então, veja bem, o Z com asterisco é o subconjunto dos números inteiros, com exceção do zero. Quer dizer, são todos os números inteiros sem o zero, tá? Então, 1, 2, 3, 4, né? Vai embora, infinito, tá? Menos 1, menos 2, menos 3, infinito. Quer dizer, eu não tenho zero, tá? Sempre que aparecer o asterisco em cima, tá? Da letra que representa o conjunto numérico, significa que esse conjunto, tá? Ele está sendo representado sem o zero. Quer dizer, é um subconjunto do conjunto, tá? Esse Z asterisco é um subconjunto do conjunto Z, ok? Então, o Z asterisco, tá? É o conjunto dos números inteiros sem o zero, ok? O Z mais, tá? O conjunto dos inteiros com um sinalzinho de mais aqui no pé dele, ó. São os números inteiros não negativos, ou seja, ele é formado por todos os números inteiros positivos, né? 0, 1, 2, 3, 4, vai embora, infinito, tá? O Z menos, sinal de menos no pé dele, é o subconjunto dos números inteiros não positivos, ou seja, quem são o conjunto dos Z menos, tá? Infinito para a esquerda, tá? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Quer dizer, do zero para a esquerda infinitamente. Tá? Quer dizer, o Z menos, tá? Ele é do zero para a esquerda. Todos os elementos, tá? Do conjunto dos números inteiros, do zero para menos, para a esquerda, tá? Negativos. Tá? Do zero indo para a esquerda, quer dizer, indo para os números negativos. O Z mais quem é? Né? O Z mais é do zero para a direita. São todos os números inteiros positivos. O Z menos são todos os números inteiros negativos, incluindo o zero. Tá? O Z mais, todos os números inteiros positivos, incluindo o zero. O Z menos, todos os números negativos, incluindo aqui o zero. Ok? Todos os números inteiros negativos, incluindo o zero. Show? O Z asterístico mais, né? Então, é o subconjunto dos números inteiros, com exceção dos negativos e do zero. O que, que isso significa, tá? Sempre que aparecer um Z asterístico mais, tá? O asterisco mais, eu vou iniciar, eu vou colocar todos os números inteiros positivos sem o zero, tá? É, é o subconjunto dos números inteiros, com exceção dos negativos e do zero, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, vai embora, infinito, vai até o infinito. Não tem o zero, quer dizer, apareceu o asterisco, tira o zero. Apareceu o sinalzinho de mais, ficam só os positivos, tá? Tira os negativos, beleza? Agora aqui o contrário, o Z asterisco menos, tá? São os números inteiros com exceção dos positivos e do zero. Ou seja, o Z asterisco menos, tá? São todos os números negativos, tá? Com exceção do zero aqui, excluindo o zero, tá? Tiro o zero, tá? O que, que sobra? Todos os números negativos, beleza? Que compõem esse conjunto, tá? Então, o Z asterisco menos, o que, que significa o asterisco? Que não tem o zero. O que, que significa o menos? Que não tem número positivo, só tem número negativo, tá? Bom, observações, né? O asterisco, né, que acompanha o símbolo dos conjuntos Z asterisco, Z mais asterisco, Z menos asterisco, indica que o zero não pertence a esses, na verdade, a esses subconjuntos, tá? Não pertencem a esses conjuntos que são subconjuntos do conjunto dos números inteiros, tá? O conjunto dos números inteiros é o Z sozinho, tá? Quem são os subconjuntos, né? É o Z com asterisco, é o Z mais no pezinho, é o Z com menos no pezinho, é o Z com asterístico mais, é o Z com asterístico menos. Show? Esses conjuntos são subconjuntos, tá? Do conjunto dos números inteiros. Beleza? Onde são aplicados os números negativos? Então, existem situações em nossas vidas diárias que usamos números menores que zero. Por exemplo,
Você sabia que as temperaturas médias no Monte Everest variam de menos 20 graus Celsius e menos 30 graus Celsius? Ou seja, é muito frio, ou isto é, né? É muito frio. Então, lá no Monte Everest, tá? É só para você ter uma ideia, o congelador de uma geladeira, a temperatura é mais ou menos menos 18 graus. Com menos 18 graus você faz picolé, tá? Agora, entre de menos 20 a menos 30, quer dizer, imagina uma temperatura menos 30 graus Celsius, um lugar com menos 30 graus, quer dizer, congela tudo, tudo congela muito rápido, né? É muito frio, tá? Então, e aqui nós temos um termômetro, tá? Nós temos aqui o zero, do zero para baixo as temperaturas são negativas, tá? Do zero para cima as temperaturas são positivas. Do zero para cima vai esquentando, quanto mais para cima mais quente, e quanto mais para baixo mais frio, tá? Um termômetro, e aqui o Monte Everest, tá? Onde é muito frio. Show? Eles também aparecem, os números negativos, né? Eles também aparecem nas finanças para mostrar dívidas, tá? Suponha que você tenha R$ 50 na sua conta bancária e gaste R$ 60. O saldo da sua conta vai ficar em menos R$ 10, quer dizer, você vai ficar devendo R$ 10, tá? Se a sua conta está negativa, significa que você deve ao banco. Se a sua conta é positiva, o banco deve a você. Tá? Significa que você tem dinheiro lá no banco, tá certo? Então, isso significa que você deve R$ 10 para o banco. Quer dizer, se você tem R$ 50, você saca 60, o banco está te emprestando R$ 10, tá? A sua conta fica negativa em R$ 10, beleza? Quer dizer, o banco está te emprestando aqui R$ 10. Show? E aí, aqui uma calculadorazinha, né? Tá vendo? Menos R$ 10 aqui, ó. Olha lá, 50 menos 60 menos 10. Tá bom? Show? Números inteiros opostos ou simétricos. Consideremos os pontos A e B situados na reta numérica abaixo, né? Abaixo, tá? Temos aqui o ponto A, temos aqui o ponto B, ok? Aqui o zero, tá? Então, do zero para a esquerda nós temos 4 unidades. Do zero para a direita nós também temos 4 unidades, ok? Bom, verificamos que os pontos A e B estão à mesma distância, quer dizer, a mesma distância do zero. Do zero para a esquerda, né? Quatro pontos aqui, né? E do zero para a direita também 4 pontos, ok? Bom, verificamos, né, que os pontos A e B estão à mesma distância da origem e que se localizam em lados opostos, quer dizer, os negativos estão de um lado, os positivos estão do outro, eles estão em lados opostos, ok? Bom, podemos assim afirmar que A e B são pontos opostos ou simétricos, tá? Menos 4 e mais 4 são números simétricos ou números opostos, eles estão em lados opostos, ok? Comparação de números inteiros. Comparar dois números consiste em verificar se um deles é maior, menor ou igual ao outro, tá? De modo semelhante ao processo utilizado na comparação de números naturais, né? Já falamos sobre isso, né? Em outros vídeos, né? Podemos afirmar que, dados dois números inteiros quaisquer, o menor deles será aquele que estiver à esquerda do outro na reta numérica. Por exemplo, o menos 4 ele é menor do que o menos 3, tá? Pois o menos 4 está à esquerda de menos 3. Show? Exercício resolvido. Escreva os números abaixo em ordem crescente, usando o sinal menos, usando aqui o sinal de menos, tá? O que é a ordem crescente? É do menor para o maior, tá? Então, menos 1, menos 4, menos 2, menos 6, 3, 7, 0, 2. Então, nós temos que escrever esses números aqui em ordem crescente, quer dizer, reescrever esses números, tá? Agora colocando eles em ordem crescente, do menor para o maior, tá? Então, solução. Temos que, né? Menos 6 é menor do que menos 4,
Menos 4 é menor do que menos 1. Menos 1 é menor do que 0. 0 é menor do que 2. 2 é menor do que 3 e o 3 é menor do que o 7. Show? Bom, um segundo exercício, né? Escreva os números abaixo em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, tá? Ordem crescente, do menor para o maior. Ordem decrescente, do maior para o menor. Tá decrescendo, tá? Bom, quem são os números? Menos 4, 7, menos 8, 3, menos 1, 0 e 6. Nós precisamos reescrever esses números, só que agora em ordem decrescente, do maior para o menor, tá? Então, nós temos que 7 é maior do que 6, 6 é maior do que 3, 3 é maior do que 0, 0 é maior do que menos 1 é maior do que menos 4 e menos 4 é maior do que menos 8. Ou seja, nós estamos colocando em ordem decrescente, do maior para o menor, tá? Ordem crescente é do menor para o maior. O menos 6 é menor do que o menos 4, tá? Isso é importante, tá? E o 6 aqui, ó, o 7 é maior do que o 6, tá? Então, ordem decrescente, do maior para o menor, ok? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? E deixa eu pedir uma coisa para vocês, façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se ficou confuso, se deu para entender, tá? Comenta aqui. E se inscreve no canal, tá? Se inscreve aqui no canal para dar uma força pra gente. Se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta por que não gostou, tá bom? É isso. Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.